Olá, prezados alunos. Quem está falando é o vosso professor Esdras Bento para mais uma aula de introdução aos livros históricos. E desta feita nós iremos concluir os livros históricos. Sem mais delonga, nós já tratamos dos objetivos, que é descrever a formação dos livros históricos e apresentar uma síntese desses livros. Apresentamos a razão pela qual é importante o estudo desses livros, que servem como fundamento para entender a teologia dos mesmos. Nós já trabalhamos as perspectivas relacionadas ao título e à composição, trabalhamos os livros na sua classificação período teocrático monárquico e período pós-cativeiro. Nós já falamos nos livros históricos 1 sobre o período teocrático, depois falamos dos livros do teocrático monárquico, com uma síntese na qual nós incluímos um conceito de teocracia e por que esses livros são considerados teocrático-monárquico, estudando os conceitos de teocracia direta e teocracia indireta. E agora nós vamos trabalhar os livros do período pós-cativeiro, que é necessariamente os livros de Esdras, Neemias e Ester, que trata de Israel sobre a dominação de reis e povos gentílicos de 537 a 432 a.C. aproximadamente. Nós já discutimos a autoria dos livros históricos e fizemos uma síntese dos livros históricos teocráticos. Também trabalhamos uma síntese dos livros histórico teocrático monárquico, onde nós apresentamos de modo rápido a estrutura fundamental desses livros, seu tema e principalmente a sua interrelação. Agora resta-nos, portanto, falarmos dos livros pós-cativeiro babilônio, que inclui diretamente 3 livros específicos: Esdras, Neemias e Ester. Quando nós trabalhamos diretamente o livro de Esdras, é muito importante partirmos da seguinte perspectiva que apresenta em Esdras no capítulo 7, versículo 10. Diz assim: porque Esdras tinha preparado seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar a Israel os seus estatutos e os seus juízes. Quando falamos desse personagem, é muito bom entender que o nome Esra, no hebraico, capítulo 7, verso 1, é uma forma abreviada do nome Azarias, que é um nome hebraico muito comum que significa Yahvé tem ajudado. Geralmente, o nome de Esdras é seguido de diversos títulos, como o sacerdote Esdras, versículo 12 do capítulo 7, capítulo 10, versículo 10 e 16, e Neemias 8:2, ou então Esdras, o escriba, como aparece em Neemias 8:4, ou o sacerdote escriba Esdras, como aparece em Esdras 7:11, e o sacerdote escriba da lei, como aparece em Esdras 7:21. Os títulos escriba e sacerdote revelam, na verdade, que Esdras era um homem instruído, um homem santo, especialista na lei de Moisés e chamado por Yahvé para servi-lo junto aos cativos em tempos de crise política e religiosa. Essas duas funções, tanto de escriba quanto de sacerdote, o estabelece e o autoriza a exercer as importantes funções religiosas e políticas necessárias à restauração da nação pródiga. Esdras é um paradigma de líder que vive o que ensina e ensina o que vive. Quando no capítulo 7, verso 6, diz que ele era um escriba, um sofer, e no contexto bíblico isso significa mais do que ler, escrever e manter registro, como atividade do escriba.
O termo, na verdade, identifica um especialista na Torá que era capaz de ler e interpretar a Torá, como aparece em Jeremias no capítulo 8, versículo 8. Então, como um dos cativos na Babilônia, onde provavelmente Esdras tenha nascido, e sendo, portanto, descendente direto de Arão, ele tinha grande responsabilidade para desempenhar diante do Senhor e perante os exilados. Se não fosse a pessoa preparada que era, isto é, um perito na lei de Moisés e ungido para o exercício do sacerdócio, provavelmente não teria alcançado o sucesso que lhe fora concedido por Deus. Quando você avalia esse grande personagem, nós temos diretamente o caráter desse personagem que é muito destacado. Você sabe que o caráter é a marca pessoal de uma pessoa, isto é, aquele sinal que a distingue dos outros, pela qual o sujeito define seu estilo, a sua maneira de ser, de sentir e reagir. Também pode ser definido como conjunto das qualidades boas ou más de uma pessoa que determina-lhe a conduta em relação a Deus, a si mesmo e ao próximo. Deste modo, o caráter não apenas define quem um homem é, mas também descreve o estado moral do homem. Leia, por exemplo, Provérbios 11, 17, 12, 12, 14, 14, que você vai ter uma ideia do sentido que nós estamos cunhando para caráter. Assim, a Escritura diz que Esdras não apenas ensinava a Escritura, mas moldava sua vida conforme os ensinos da palavra de Deus. A autoridade das palavras de Esdras brotava diretamente da fidelidade com que vivia e com que ensinava a Torá. Esdras certamente é um grande exemplo bíblico de caráter. A Bíblia, portanto, vai dizer que ele era, em primeiro lugar, escriba perito na lei de Moisés. E essa é uma definição muito importante da tradução ecumênica, que é da ATEB, que descreve a palavra perito, que traduz o termo hebraico para rápido, veloz ou diligente. Por exemplo, ele não era um mero compilador ou revisor da lei, como o vocábulo sofer pode sugerir, mas o termo, como é traduzido pela Almeida Revista Corrigida, hábil, que é traduzido pela TEB como perito, sugere uma velocidade em dominar a lei completamente e facilidade de movimentar-se nela. Isto é, claro que eram capacidades que eram fruto do seu estudo dedicado, não é isso? Como escriba, cabia-lhe, portanto, muitas funções administrativas importantes. Alguns estudiosos chegam mesmo a entender que este vocábulo, que está nas perícodes 6 e 11, é uma designação de Esdras como oficial do governo persa. Mas, provavelmente, esse vocábulo se refere com mais exatidão a seu papel de mestre e intérprete da lei. É bom salientar nesse aspecto, em particular, que ele não é apenas um escriba, mas também provavelmente tenha servido a coroa persa como um conselheiro, intérprete da cultura judaica, escriba e também exercendo funções administrativas. A Bíblia também diz que ele era sacerdote, o capítulo 7, versículo 1 em diante. Diz que ele era descendente da nobre família de Arão, o sumo sacerdote, e assim responsável pelo cumprimento da lei levítica e do bem-estar espiritual do Carral e Yavé, ou a congregação do Senhor, como cabia ao sacerdote. Também no capítulo 7, versículo 6, diz que a mão do Senhor estava sobre ele. A mão do Senhor, como você pode ver em Salmo 19:1, é, na verdade, um hebraísmo muito comum na Bíblia para descrever o poder de Yahvé a favor do seu povo. Verifica Atos, capítulo 11, versículo 21. Ou a força do Senhor contra os inimigos de Israel, como aparece, por exemplo, em Juízes 2,15. Esdras, capítulo 8, versículo 22, por exemplo, fornece a chave para interpretar esse semitismo, enquanto, na verdade, 7,28 diz: estendeu para mim a sua beneficência, a sua reset, como aparece na Almeida Revista Corrigida, que equivale à mão do Senhor sobre
mim, como o próprio Esdras diz, que contrasta com o idiotismo, a boa mão do Senhor. Deus estava sobre nós e livrou-nos da mão dos inimigos. Então, essa fraseologia sempre é usada no livro para reafirmar que toda aquela maravilha estava em processo devido ao favor e à força do Senhor sobre Israel. Esdras, portanto, usará essa expressão-chave para acentuar a ação de Yahvé. Então, no capítulo 8, versículo 25a, diz assim: Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus. É interessante que aqui o termo sabedoria, do hebraico Hokmah, possui muitas aplicações no Antigo Testamento, como, por exemplo, habilidade técnica. Dá uma olhada no nosso livro Introdução à Teologia do Antigo Testamento. Lá nós temos um estudo sobre os vários usos e aplicações da Hokmah ou da sabedoria nos textos do Antigo Testamento. Nesse contexto específico, empregado para Esdras, o substantivo descreve alguma forma de competência administrativa, uma capacidade para selecionar, organizar, instituir liderança, que era uma atividade que estavam diretamente ligado ao seu mistério. Então, o termo reúne todas as qualidades e virtudes que acompanham um líder sábio, como, por exemplo, discernimento, competência e bom senso, a do hebraico tevuná, que vai se referir à competência e uma habilidade específica ou em uma tarefa relevante para viver de maneira bem-sucedida dentro da sociedade. O conhecimento é uma outra palavra, que no hebraico é o termo da'at, que se refere à consciência relacional de pessoas ou objetos obtida por meio dos sentidos. E vai dizer ainda o termo que Esdras preparou o seu coração para buscar e cumprir a lei e para ensinar em Israel. E aqui é muito importante o verbo hebraico kum, que a Almeida Revista Corrigida traduz como preparado, a Ara traduz como disposto e a Tebe como aplicara, que significa literalmente estar ereto, ficar de pé, e daí a ideia de firmeza e constância. Isso é um termo muito importante, não é isso? Agora, já o verbo cumprir, que refere-se diretamente que ele cumpria a lei, no original achar, quer dizer assim, executar, fazer ou realizar. Isto é o verbo usado com muita frequência no Antigo Testamento, que denota a ideia central de levar uma atividade a cabo com um propósito distinto, como uma obrigação moral, um objetivo em vista. Por exemplo, parece esse sentido em Gênesis, no capítulo 11, versículo 6. Então, o terceiro verbo, ensinar, do hebraico lamad, procede de uma raiz que significa picar, e em certas passagens denota treinamento, como Isaías 2,4, noutras, compartilhar ensinamentos, como está em 2 Crônicas, capítulo 17, 7. Então, este célebre versículo apresenta isso como um reformador modelo. Ele, em primeiro lugar, havia disposto seu coração a buscar ou estudar o conhecimento da lei do Senhor. B. Havia disposto seu coração para cumprir, isto é, conduta, a lei do Senhor. E C. Ele havia disposto seu coração para ensinar a lei do Senhor. Então você tem diretamente o ministério reformatório de Esdras, resumida em 3 verbos: estudar, conduta e ensino. Então, quando a gente verifica isso, percebe diretamente uma das razões pelas quais ele foi tão bem sucedido no seu ministério. Como vai dizer o Derek Kidner, abre aspas, com estudo, a conduta e o ensino colocado deliberadamente nesta ordem, cada um destes podia funcionar corretamente às suas melhores condições. O estudo foi livrado da irrealidade, a conduta da incerteza e o ensino da insinceridade e da superficialidade, é o que diz, por exemplo, o Derek Kidner, comentando diretamente a respeito desse texto. Então, diretamente, o livro de Esdras, principalmente, ele vai descrever diretamente o retorno
do povo do exílio, e é muito surpreendente entender que esse período monárquico de Israel, que durou aproximadamente 5 séculos, nos quais eminentes reis ocuparam o trono, terminou de uma forma desastrosa em 586 a.C., com a magnífica Jerusalém saqueada e a remoção para a Babilônia por meio de Nabucodonosor com tudo quanto Judá tinha de mais precioso. Então, 70 anos se passaram em cumprimento a uma das profecias de Isaías, como você pode ver no capítulo 14, 22. Jeremias, no capítulo 27, versículo 7, também havia profetizado esses 70 anos. E no livro de Daniel, capítulo 5, 28, também faz referência a esses 70 anos. Então, esse Império Babilônio ele foi vencido pela Pérsia e foram então libertados do cativeiro pelo rei Ciro. No caso, o livro de Esdras, embora leve o próprio nome do autor, ocupa, na verdade, 6 dos 10 capítulos narrando sobre os pioneiros que voltaram do exílio babilônio para Jerusalém sob a liderança de Zorobabel e Jesua, entre outros, num período que compreende pelo menos uma geração inteira antes do próprio Esdras, pois a obra só se refere a Esdras a partir do capítulo 7 do seu livro. Isso é uma nota muito importante, né? O livro de Esdras é um livro pequeno, ele tem apenas, nas nossas edições, apenas 10 capítulos, e dos quais somente 3 trata do personagem. Os primeiros 7 ocupa diretamente de tratar da liderança de Zorobabel e Joshua, diretamente ligando ao repatriamento do povo. Então, o número daqueles que voltaram nessa leva foram cerca de 50 mil pessoas, atendendo principalmente ao decreto de Ciro no ano de 536 a.C. Quando passou 80 anos, aproximadamente 456 a.C., houve uma nova volta, embora em número muito mais reduzido, agora sobre a liderança de Esdras, o que significa que do capítulo 1 a 7, nós temos cerca de um período aproximado de 80 anos de história sintetizado diretamente do capítulo 1 ao 6. Né? Então, agora sobre a liderança de Esdras, o sacerdote escriba, nós temos uma segunda volta dos exilados. Desta vez, portanto, o decreto partiu de Artaxerxes, o rei persa que estava no trono nessa época, e esse novo grupo que volta com Esdras, que era um grupo pequeno, a cerca de 2.000 pessoas aproximadamente. Pode-se dizer que a volta desses cativos aconteceu em 2 fases. A primeira, que inicia com Zorobabel no início do reinado de Ciro, em 536 a.C., que cobre os primeiros 6 ou 7 capítulos do livro de Esdras, que é concluída 80 anos mais tarde, com Esdras, que ocupa o capítulo 7 até o capítulo 10. Então, Esdras, juntamente com Neemias e Ester, completa o conjunto de 17 livros que compõem a primeira parte do Antigo Testamento em nosso cânon. Esses 3, em especial, eles acabam formando um conjunto de obras que documentam o relacionamento de Deus com o seu povo depois do cativeiro. Seria de muito bom ouvir que, à medida que o aluno avance no estudo desses 3 últimos livros históricos, também simultaneamente ele leia Ageu, Zacarias e Malaquias, haja vista que estes foram os 3 profetas levantados diretamente por Deus no chamado período pós-exílio. Então, o título do livro de Esdras, obviamente, está relacionado ao seu personagem principal, e esse livro, na verdade, formava originalmente um só livro com crônicas e Neemias. Mas a Bíblia evangélica e hebraica moderna divide-nos em 2, denominando de Esdras e Neemias em homenagem às suas figuras principais.
Está claro que o tema do livro de Esdras é a volta de Israel do exílio para reconstruir o templo para a adoração. A respeito da autoria, geralmente Esdras é considerado o autor ou compilador dos 4 livros históricos desse período, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras e Neemias. Esdras, assim como autor do livro, provavelmente usou alguns materiais bibliográficos, como, por exemplo, as memórias de Esdras, que são evidências baseadas no fato de serem usados tanto na primeira como na terceira pessoa. Dentro do texto aparece Esdras referindo-se a si próprio. Documentos e catálogos oficiais, como aparece no capítulo 4, não é isso? E aparece no capítulo 7, versículo 12, sobre o sacerdote Esdras, como também as memórias do próprio Neemias, por ser usado no texto, no livro de Neemias, são usadas muitas referências à primeira pessoa, isto é, Neemias falando dele mesmo como um gesto daquela atividade. Então, Esdras, como sabemos, já era filho de Seraías, sumo sacerdote assassinado por Nabucodonosor em 586 a.C., e irmão de Josadac, sumo sacerdote, levado cativo. Dá uma olhada em 1 Crônicas 6,15 e Esdras 7,1 e 2 Reis 25, 18 e 22, que isso vai ficar claro. Ele, portanto, já falamos que ele era da casa de Arão, como vai dizer o capítulo 7, versículo 1 a 5, escriba hábil na lei de Moisés e todo aquele conjunto de assuntos que nós já precedemos a essa nossa aula. Então, a data em que o livro foi escrito, provavelmente, esse livro é provável que ele esteja ligado principalmente a 444 a.C., e a gente, quando parte do princípio que ele já foi contemporâneo de Neemias, ele teve tempo hábil para concluir o seu livro, provavelmente, como alguns autores querem dizer, em abril de 456, e que é o período onde ocorrem os acontecimentos documentados no capítulo 10, do versículo 17 a 44, até o verão de 444, quando Neemias vem da corte persa e chega a Jerusalém. Como a esfera de ação, esse livro cobre desde a volta da Babilônia até o estabelecimento na Palestina, abrangendo um período aproximado de 79 anos, que vai aproximadamente de 536 a 457. Quando observamos a estrutura desse livro, o livro de Esdras tem 2 partes bem distintas e muito claras. A primeira, que vai do capítulo 1 ao 6, onde nós somos informados da volta dos judeus sobre a liderança de Zorobabel, e do capítulo 7 ao 10, onde nós temos a volta da outra parte sobre a liderança de Esdras e os acontecimentos que se seguem. Então, esse retorno do exílio, coberto pelo livro de Esdras, pode ser definido assim: a volta com Zorobabel, do capítulo 1 a 6, onde nós temos o decreto de Ciro, e a volta com Esdras, que vai do capítulo 7 a 10, onde nós temos o decreto de Artaxerxes. Nós temos na primeira volta o líder Zorobabel e na segunda o líder Esdras. Nós temos nomes e números dos acompanhantes de Zorobabel, que vão do capítulo 2, versículo 3 a 65. E na segunda parte, nós temos os nomes e números dos acompanhantes de Esdras, capítulo 8, versículo 1 a 20. Na primeira parte, você também tem os utensílios sagrados e presentes que foram recebidos juntamente com a primeira leva de exilados, que cobre o capítulo 1, versículo 6 a 11, e o 2, 68 e 70. E você vai ver na segunda parte também os utensílios sagrados e presentes levados por Esdras, e isso aparece no capítulo 7, versículo 15 a 22, e 8, 24 a 35. Então, nós temos na primeira parte, de 1 a 6, a chegada a Jerusalém, que é o capítulo 3:1, e nós temos no capítulo 8:32 também a chegada a Jerusalém da segunda leva. Então, nós temos na primeira parte o ministério profético de Ageu
e Zacarias, que vai apresentar diretamente no capítulo 1, do versículo 1 a 6, e no versículo 14, e no segunda parte nós temos o ministério intercessório de Esdras, que vai do capítulo 9, versículo 1 a 15. Malaquias profetiza um pouco tempo depois, mais ou menos aproximadamente aí quase 50 anos depois de Esdras. Então, na primeira leva, nós temos como resultado principal a reconstrução do templo, que informa o capítulo 6, o versículo 15 e 22, e na segunda leva, nós temos o resultado principal, que é a separação entre o povo e os estrangeiros, que ocupa o capítulo 10, do versículo 1 a 44. Um outro dado importante que a gente deve levar em consideração está ligado diretamente ao livro de Neemias. Não é isso? O livro de Neemias, como nós sabemos, ele comporta a historicidade do período de reconstrução e restauração que durou os 100 anos que se seguiram ao cativeiro babilônio. Então, Neemias chegou a Jerusalém provavelmente 444 a.C., e já haviam se passado 94 anos desde o dia em que o decreto de Ciro fora promulgado, decreto este que permitiu o primeiro retorno o primeiro retorno, que trata do capítulo 1 a 6 do livro de Esdras, e aproximadamente 12 anos após Esdras retornar com um segundo grupo, que cobre diretamente do capítulo 7 a 10, acrescido mais de 12 anos. Então, 12 anos após 12 anos após o retorno de Esdras com o segundo grupo, é que se desenvolve toda a trajetória e história do livro de Neemias. Então, Neemias ele concentra seu esforço e atenção na reconstrução dos muros de Jerusalém, feito com uma tarefa extraordinária, milagrosa, em 52 dias. Esdras e Neemias têm algumas qualidades realmente comuns. Isto é, uma fé inabalável, são líderes voltados à oração, têm um patriotismo acentuado e uma tremenda vontade de fazer algo em prol dos seus concidadãos. No entanto, você vai perceber que é um grande diferencial entre ambos. Esdras era um professor da lei, cujo interesse era a restauração da vida espiritual, ao passo que Neemias era um governador civil, embora também não fosse displicente com a sua religião, mas sua atenção se volta mais para a reconstrução das defesas militares da segurança civil da nação, que estava renascendo. Então, o elemento religioso e o político andaram juntos sem qualquer contradição. Isso aqui é um ponto muito importante. Quando se estabelece a ruptura entre política e religião com o estabelecimento da monarquia, agora, portanto, você tem diretamente a relação mútua, não excludente, entre religião e política. E isso está diretamente ligado às atividades de Esdras, cuidando da religião, e às atividades de Neemias, cuidando da política. Então, quando se analisa o título, está claro que a obra leva o nome do seu personagem principal, que é Neemias, e a redação do livro sugere que Neemias seja o seu autor. Ele era, portanto, filho de Acalias, que era irmão de Hanani, é o que diz o capítulo 1, e trabalhava na corte do rei da Pérsia como copeiro do rei Artaxerxes. Agora, quanto ao tema, é óbvio que o livro trata da reconstrução do muro e a renovação da aliança. Ainda como autor, é provavelmente que Esdras seja o seu autor, tendo usado as memórias de Neemias. Então, o livro provavelmente tenha sido escrito por Esdras,
mas há indício de que a data em que Neemias completa a obra foi por volta de 430 a.C., quando na sua segunda estada em Jerusalém, depois de ter sido chamado pelo rei Artaxerxes para retornar temporariamente à Babilônia, evento que ocorre após estar ausente por longo 12 anos, época em que ele consegue sua primeira licença para ir a Jerusalém, com a missão de reedificar os muros, como aparece no capítulo 2. Então, observe, o decreto real autorizando a primeira viagem de Neemias a Jerusalém foi no mês de Nisan, no ano 20º do rei Artaxerxes, capítulo 2, versículo 1, que é a data que corresponde a março de 445 a.C. A segunda viagem de Neemias a Jerusalém após sua morte, após sua breve permanência na Babilônia, ocorre no ano 32 de Artaxerxes, capítulo 13, versículo 6. Logo, 12 ou 13 anos já haviam se passado desde o início dos trabalhos de reconstrução, o que situa no ano de 432 a.C. Assim, considerando as atividades descritas nos últimos parágrafos do livro, você pode seguramente concluir que esta obra não foi terminada antes de 432 e nos dá a entender que foi escrita imediatamente após esta data, pois encontra-se, na verdade, muita lucidez na memória do autor, o que provavelmente aí a data diretamente em 430 seja uma data muito boa. Então, qual a esfera de ação desta obra? Desde a primeira viagem de Neemias a Jerusalém, quando deu início às obras de reconstrução dos muros, até a restauração do culto no templo e as devidas reformas civis, morais e religiosas, concluídas na segunda viagem, cobre aí um período aproximadamente de 12 anos, que podemos aí datar aproximadamente de 446 a 434 a.C. Então, o livro de Neemias ele tem uma estrutura tríplice. Primeiro, reconstrução do muro da cidade por Neemias, que é o capítulo 1 a 7. Renovação da aliança mosaica por Esdras, que vai do capítulo 8 a 10. E registro e reformas de Neemias, que compõe o capítulo 11 ao 13. Está claro que o propósito do livro, olha só, a teologia ela nos ensina que Deus está interessado no destino dos indivíduos e também das nações, principalmente a teologia veterotestamentária. Os cativeiros assírio e babilônio tiveram razões meramente humanas, com base na ganância e na violência dos homens ou na desumanidade dos homens contra os homens. Porém, esses cativeiros também são entendidos como castigos bem merecidos às nações de Israel, que são o reino do norte, e de Judá, que é o reino do sul, face aos seus pecados e à apostasia que as escrituras descrevem como que formando uma multidão de pecados. Então, a perspectiva teológica apresenta a causa humana, mas também a causa divina como um juízo sendo executado sobre o povo de Israel. Então, esses juízos divinos sempre são também remediados e restauradores e não apenas vingativos. Isto é, todo o juízo que os profetas interpretavam nessas narrativas mostravam que não era juízos para vingança, mas de remediação e restauração do povo, como nós vimos naqueles 4 movimentos sucessivos do livro de Juízes. Então, o propósito de Deus operou de acordo com o entendimento dos profetas por meio das nações Assíria, Babilônia e Pérsia, mas também operou por meio dos restauradores da nação de Israel, como Esdras, Neemias, Zorobabel, Jóshua, Ageu e Zacarias, sem falarmos de outros profetas que necessariamente instruíram e advertiram as nações de Israel e de Judá em tempos críticos, como, por exemplo, Jeremias, Isaías e os profetas menores como uma classe. Então, ora, essa unidade literária Esdras, Neemias, portanto, faz parte desse quadro maior
relatando-nos os anos críticos durante os quais Judá teve um novo início histórico em Jerusalém, tendo assim preservado tanto a identidade quanto o destino do povo hebreu. Ok? Então, as catástrofes posteriores, como as dos tempos dos Macabeus, da dominação romana e da grande diáspora, não foram capazes, na verdade, de anular os propósitos de Deus com Israel. As profecias bíblicas falam acerca dos significativos eventos futuros que porão Israel à testa das nações da terra, e Neemias, portanto, faz parte do grandioso propósito divino que tem prosseguimento, apesar dos obstáculos que ocasionalmente parecem diminuir o ímpeto ou mesmo desviar a direção do seu fluxo. Então, quando nós lemos o livro de Neemias, é muito importante tratar e você verificar que do capítulo 1 ao 7 trata da reconstrução dos muros da cidade, não é isso? Então, eu acho que aqui vale a pena fazer uma pequena consideração que os fatos ocorridos no livro de Neemias tiveram início no ano 446, 90 anos após a volta do primeiro grupo com Zorobabel, que voltaram com ele, cerca de 50 mil com ele, e do pequeno grupo que volta com Esdras, cerca de 2 mil. Então, o livro já é uma lição sobre oração, sacrifício e tenacidade. Neemias, que é o personagem principal, abre mão de uma posição confortável e honrosa no palácio de Artaxerxes para reedificar os muros da Jerusalém e reunir os judeus como uma nação. Então, essa perspectiva vai descrever alguns obstáculos que Neemias enfrentou para a reconstrução desses muros. Primeiro, obstáculos externos, que são o capítulo 4, verso 1 e 6, fala do desprezo. O versículo 7 e 23 fala da força. E do capítulo 6, 1 a 19, fala das astúcias dos inimigos em relação à reconstrução. Os obstáculos internos falam dos escombros, capítulo 4, versículo 10, do medo do povo, do capítulo 4, 11 e 17, e da cobiça, que assolava alguns, capítulo 5, versículo 11 a 13. Então, minha gente, quando nós olhamos diretamente, o livro de Neemias também vai apresentar algumas questões relacionadas à astúcia, não é isso? Principalmente as ameaças de Tobias e Sanbalate, quando eles deixam a ameaça e passam a ser mais astutos. Primeiro tentando um fingimento, que aparece no capítulo 6, depois tentar o blefe, o logro, como aparece no versículo 5 a 9, capítulo 6. Na traição também aparece a mesma coisa, porque ele convence os próprios profetas do povo, que era Semaías e Noadia, capítulo 6, versículo 10 a 14. Se não bastasse isso, eles ainda tinham os problemas internos, que eram aqueles que estavam com medo, os patrícios explorados por aqueles que se encontravam numa situação um pouco melhor, além de muitos escombros a remover. Veja que dentro desse período de calamidade sempre aparecem pessoas interessadas em enriquecer ainda mais. Como nós estamos tendo aí nessa crise que se instalou no Brasil e também no Rio de Janeiro, provocado pela Covid-19, o que nós ouvimos de corrupção, de gente procurando ficar mais rico a partir da miséria e dor do outro. Neemias também viu isto acontecer, o capítulo 5, do versículo 1 a 5, onde muitos patrícios estavam sendo explorados por aqueles que se encontravam numa situação melhor. Então, essas são perspectivas que nós devemos considerar como uma grande falta de humanidade. Pessoal, vamos então ver diretamente alguma coisa sobre o livro de Esther. Então, esses breves livros de Esdras, Neemias e Esther, eles acabam por documentar
o relacionamento de Deus com o seu povo depois que esses passaram 70 anos no cativeiro babilônio, como foi incansavelmente predito por Isaías, por Jeremias, por exemplo. Mas cada um desses valiosos livros históricos tem uma característica peculiar. Observe só, enquanto Esdras e Neemias se ocupam em registrar a volta do remanescente que voltou a Jerusalém, o livro de Esther focaliza aqueles que ficaram na terra do cativeiro. E diga-se de passagem, o número dos que ficaram foi bem maior do que o número dos que retornaram. Então, o livro retrata uma crise, trata-se de um drama. Tente bem, um drama e não uma ficção, pois ele relata um caso verídico. A cena acontece na vida real e nesse palco figuram personagens de verdade, como Assuero, o rei persa, Vasti, a rainha deposta, e Esther, a judia, simples, porém muito formosa, que se torna rainha. Amã, que odiava os judeus com ódio mortal, e finalmente Mordecai, o líder judeu. Esses são personagens principais. Então, o pano de fundo é o Palácio Real, a capital persa, que é Suzã, e os milhares de judeus espalhados por todo o domínio do imperador, que é da Índia, pessoal, até a Etiópia, e compunha um total de 127 províncias. Então, como se sabe, Esther é a figura principal nesse drama, pois tudo gira em torno de sua ascensão ao trono e, por conseguinte, de sua influência como rainha. Por isso, o livro leva apropriadamente o seu nome. Então, o título é devido à figura central do livro, Esther, que significa estrela. Era o seu nome persa, Hadassah, no hebraico significa murta, era o que era o seu nome judeu. Perdão, acabei aqui me confundindo. Esther era o seu nome persa e Hadassah, que era o seu nome judeu, não é isso? Então, é um dos dois livros do Antigo Testamento que leva o nome de uma mulher, porque o outro é Ruth. Então, o tema é simples: a contínua solicitude do Senhor por Israel, mesmo na dispersão. A autoria do livro é anônima, mas tem sido apresentado alguns autores prováveis. Por exemplo, Agostinho atribuía a autoria a Esdras. O Talmud menciona a autoria da grande sinagoga da qual Esdras era presidente, segundo a tradição, mas Clemente de Alexandria atribuiu a Mardoqueu. Mas a gente sabe diretamente que o livro, evidentemente, foi escrito por um judeu pessoalmente familiarizado com o reino de Assuero e com o palácio de Suzã, e provavelmente foi escrito depois do final do reino de Assuero. Quanto à data, provavelmente o livro foi escrito em 460 a.C. e logo após a morte de Assuero, que ocorreu em 465 a.C., quando então foram completados relatórios no livro da história dos reis, como aparece em Esther no capítulo 10, versículo 2. Então, a perspectiva da esfera de ação que cobre esse livro é muito importante, porque o período de tempo que o livro envolve é provavelmente de 10 anos, de 483 a 473 a.C. Por exemplo, em 483 a.C., a rainha Vasti foi deposta, como aparece lá, terceiro ano de Assuero. Em 479 a.C., a rainha Esther foi coroada, como aparece, sétimo ano de Assuero. E em 473 a.C., houve o livramento dos judeus do Purim, que ocorreu no 13º ano de Assuero. Então, os acontecimentos desse livro encaixam-se cronologicamente, provavelmente entre os capítulos 6 e 7 do livro de Esdras. A estrutura do livro de Esther, ela é simples. É um livro que possui apenas 10 capítulos. Do capítulo 1 a 5 é ocupado diretamente com o drama do extermínio dos judeus. E os capítulos 6 a 10 cuida diretamente da projeção dos judeus. Então,
Capítulo 1 a 5, grande perigo de extermínio dos judeus. Capítulo 6 a 10, grande livramento e projeção dos judeus. Esperamos, assim, que essas rápidas aulas tenham lhe servido diretamente para ter uma visão fundamental desses livros, sabendo que mais tarde, no semestre que vem, você irá aprofundar a teologia, tanto do Pentateuco quanto também dos livros históricos e assim sucessivamente. Que Deus lhe abençoe e nos conceda uma próxima oportunidade para estarmos ministrando a sua palavra. Um abraço a todos e todas.